muitos fundos de crédito alocados, por exemplo, em debêntures americanas. Eu coloquei até uma relação ali no Twitter, debêntures da Light. Então é o seguinte, será que tem como um fundo de crédito antever, prever um momento como esse, né? Como é que um fundo de crédito precisa lidar com isso? É só uma alocação de carteira com uma diversificação, né? Com uma pulverização ali, um percentual? Como é que vocês enxergam isso? Teria como enxergar o caso de Americanas, por exemplo, antes da fraude, sabe? Pegou todo mundo de surpresa, mas teria algum mecanismo para proteção disso? Fala para a gente um pouco sobre essa questão. Ótima pergunta. Na verdade, assim, o que eu já entendo é que as empresas estão começando a sofrer dentro da sua estrutura de capital exatamente por causa do Covid, né? Então, é uma questão macro. Os juros, ele realmente impactou de forma mais forte. Ele sai de 2 e vai para 13. Então, o gestor daquelas companhias financeiras que não fez um trabalho bem feito, de repente, se utilizar aquele 2% para alongar bastante, ou quiçá até mesmo reduzir a dívida, está sofrendo nesse momento, tá certo? Então, o que a gente vê, assim, vamos lá, primeiro das Americanas. Eu acho muito difícil de um gestor poder pegar esse tipo de coisa, certo? Então, foi uma fraude. Então, partindo dessa premissa, não tem como culpar qualquer gestor que tivesse Americanas na carteira, tá? Porém, a gente tem visto outras coisas aqui, né? Então, a gente tem Vocês tinham alguma coisa delas? Não. No momento que aconteceu, não. Depois, obviamente, a empresa sofreu com valor de face e tudo mais. A gente pegou um valor de face bem pequenininho, mas um percentual bem pequenininho que a gente botou num fundo um pouquinho mais arriscado, tá? Porque a gente enxerga realmente ali a oportunidade de poder recuperar um pouquinho mais daquilo que a gente botou. Mas você tem outros casos no mercado que aí sim, obviamente, o gestor ele tem acesso aos dados, né? Então você tem Light, Marisa, Oi, a Azul, que também está começando a negociar. Primeiro, assim, são empresas que, obviamente, a Light é um caso específico de uma empresa que tem um serviço básico. Então, teoricamente, ela não teria uma volatilidade tão grande do negócio dela como a aviação e varejo de vestuário, tá certo? Mas ela já vinha sempre apresentando problemas complicados na sua estrutura de capital. Então, se você entra, você já sabe do problema que está acontecendo ali, né? Marisa é outra empresa que também já tinha, sempre, recorrentemente, ela apresenta um endividamento um pouco mais elevado e tudo mais. Mesmo o caso da Azul, que, na minha modesta opinião, do setor de aviação, ela é a melhor nesse sentido, até pelas suas operações, né? Pela forma como ela foi constituída. Aeronaves qualificadas, assim, fazer Rio-São Paulo são aeronaves menores, então ela consegue ter uma capacidade maior, ela consegue gerar um pouco mais, ter uma receita um pouco mais equalizada com relação a Gol e Latam, por exemplo. Ela conseguiu créditos via BNDES, ou seja, créditos mais baratos. Então, a Azul é um caso específico, mesmo assim, está num setor que, infelizmente, não é um setor tão bom na questão de rentabilidade e tudo mais, e ela acaba sofrendo no momento onde você tem uma taxa de juros mais alta. Então, pede que as suas dívidas sejam renegociadas, que ela consiga alongar a dívida e tudo mais. Então, assim, varia de gestor para gestor. Ele tem que entender que determinados setores, determinadas empresas, talvez não sejam muito bem encaixadas num fundo high grade, certo? Elas podem ir para um fundo high yield. E aí você também vai olhar para a garantia também da companhia. Então, assim, você tem o rating da empresa e você tem o rating da operação. Isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Então, por vezes, uma empresa ela tem um rating A, mas a sua operação tem um rating até melhor, tem um rating duplo A. Por quê? Porque a garantia é boa, porque a duration da operação é um pouco mais curta. Então, esse é um ponto relevante que o Marcos tocou, né? A gente, dentro daqueles pilares que a gente falou, né, de fluxo e garantia, a gente entende que essas empresas de high grade, como o caso da Americanas, elas são muito bem acompanhadas pelo seu fluxo, pela saúde financeira da companhia, e como o Marcos bem mencionou, a fraude é uma surpresa para todo mundo, né? Você tem lá um processo de governança muito bem instituído, tem vários reguladores que acompanham, você tem uma grande auditoria de renome entre as 4 principais do mundo que faz ali a auditoria dos balanços. Então, você cria uma certa confiança naqueles números, e com base naquilo, é muito difícil de um investidor entender o tamanho do problema que pode acontecer. Então, a fraude é um dos principais problemas que pode existir no crédito. Porém, quando a gente olha para rating, por exemplo, a gente vê que, e o mercado de capitais hoje de crédito,
muita gente olha para a probabilidade de default, ou seja, qual é o risco de eu ter um problema? E o rating ele se precifica muito assim, né? E os bancos, a gente, principalmente usando até métodos internacionais, olha para o loss given default também. Então, o quanto eu perco uma vez que eu tenha um problema. Então, isso é uma maneira de mitigar que, na hora que você olha para o mercado de crédito em geral, que geralmente fica dentro desse mercado bancário, menos voltado para o mercado de capitais, é normal que você tenha garantias. É muito mais habitual que você consiga criar estruturas mais robustas, porque o fluxo não é tão bom, porque a empresa não tem tanta acessibilidade ao mercado de capitais, e isso faz com que você tenha que mitigar aquele risco. Então, a probabilidade de eu ter um problema de default, ela é maior, mas uma vez que eu tenho o default, eu tenho uma probabilidade de recuperação maior numa empresa que não esteja ali no radar do high grade, porque você trouxe esses mitigantes que uma empresa tão robusta e conhecida e com sócios tão relevantes quanto uma loja americana certamente não daria, né? Então, essa dificuldade do mercado entender muitas vezes a forma de recuperação da própria agência de rating, que não precificam isso na hora que elas fazem o rating, é um ponto que os bancos usam e absorvem muito bem aí essa certa arbitragem e que a gente tenta trazer essa tecnologia também para o mercado de capitais, né, e os nossos fundos.